Salve, salve galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre aquilo que é o sonho de muita gente dentro do jornalismo esportivo, as grandes viagens, as coberturas, aquela que você é enviado para fazer alguma cobertura. Vou falar aqui o que você precisa para ser enviado, como é que se faz uma cobertura, como é que se prepara, tudo isso eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu sou Gustavo Berton, jornalista esportivo há mais de 15 anos, já estive em muitas viagens, tanto pelo Brasil quanto viagens internacionais, já fiz Copa do Mundo, Olimpíada, o torneio de Roland Garros, 500 milhas de Indianápolis, por isso eu conheço um pouquinho aí da rotina e o que precisa aí para se destacar numa cobertura internacional, que é sim o sonho de muita gente, mas tem que estar sempre muito bem preparado, porque não é fácil fazer uma cobertura internacional. Queria contar para vocês, não sei se vocês sabem, alguns sabem, outros não, mas eu comecei minha carreira lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Band de Porto Alegre. E lá, quando eu estava começando, eu era repórter da TV Bandeirantes e narrador da Rádio Bandeirantes, nos finais de semana, principalmente eu narrava, era o terceiro narrador. Como eu era o terceiro narrador, pela rádio eu pouco viajava. E lá na Band do Rio Grande do Sul, a TV quase não viajava, não ia para os grandes eventos, quem viajava era mais o pessoal da rádio. Quando tinha Libertadores, quando algum time estava fazendo, por exemplo, o Inter fez a final 2006 no Japão, foi muita gente enviada e tal. Mas era mais a cobertura pela rádio. E eu, como era o terceiro narrador e estava começando, eu pouco viajava, tanto para eventos do Brasil quanto para eventos para fora do Brasil. E eu ficava, pé da vida, ia lá no meu chefe, poxa, mas eu viajo pouco, eu vejo todo mundo aqui viajando e tal, o que eu preciso fazer? Se for preciso, então, eu quero ser repórter da rádio também para viajar. E meu chefe dizia assim, calma, a oportunidade vai chegar, tu precisa estar mais pronto, amadurece um pouco, o pessoal aqui já é mais experiente e tal. E eu que não entrava na minha cabeça, né? Eu queria porque eu queria viajar e queria estar nas grandes coberturas e queria estar nos grandes eventos, acompanhando os times e tal. E cada vez mais, tentava forçar aquela situação. Até que eu comecei a me destacar cada vez mais na TV. Eu entrei na TV por volta de início e final de 2006, né? E aí ali por 2008 eu comecei a fazer algumas transmissões, comecei a trabalhar com o Neto, com o Luciano do Vale. Sempre que tinha um jogo em Porto Alegre, um grande jogo em Porto Alegre que ia ser transmitido pela Band, sei lá, o Inter e Flamengo, o Inter em São Paulo, o Inter e Corinthians, eu acabava fazendo ali, porque eu era o principal repórter da TV naquela época. Até que em 2009, se eu não me engano, era quartas de final da Copa do Brasil, o Inter ia enfrentar o Flamengo, me ligaram. Gustavo, tudo bem? Aqui é de São Paulo e tal e tal. Você vai para o Rio de Janeiro e você vai fazer a cobertura de Inter e Flamengo no Maracanã. Era a minha primeira viagem, né? Que eu ia sair de Porto Alegre. Quer dizer, eu tinha saído de Porto Alegre, é verdade, para jogos do Campeonato Gaúcho. E tinha feito alguns jogos, narrado alguns jogos no interior do estado e tal. Mas era a primeira viagem fora do Rio Grande do Sul, né? Para um grande jogo transmitido aí para a TV, com o Luciano do Vale, para muita gente e tal. E eu pensei assim, nossa, a minha primeira viagem para uma cobertura, né? De um grande jogo, Inter e Flamengo no Maracanã, valendo vaga da decisão. Então, era o primeiro jogo, o segundo jogo, se não me engano, ia ser no Beira-Rio. Eu não lembro bem. E eu pensei, cara, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Como é que será que funciona, né, uma viagem? E aí eu parei para pensar, e eu parei para pensar o seguinte, todo esse tempo que eu quis viajar, eu não tinha viajado e tal, mas eu tinha me preparado o tempo todo para aquele momento. Eu tinha feito de tanto que eu queria, eu tinha me exercitado, eu tinha aprendido, eu queria mostrar que eu era capaz para meus chefes ali em Porto Alegre, para que eles me mandassem uma viagem. De tanto que eu quis mostrar para eles, de tanto que eu me preparei, quando chegou a oportunidade da minha primeira viagem, que era até por São Paulo, eu disse, cara, eu estou pronto, eu estou preparado, né? Eu consigo fazer. E realmente eu fui e dei conta do recado, fiz uma boa transmissão, tanto que dali em diante, até a final, e aquela final foi Inter e Corinthians, o Inter chegou até a final de 2009, perdeu para o Corinthians, eu fui acompanhando o Inter, jogo por jogo, até a grande final daquela Copa do Brasil. Então ficou aí um pequeno ensinamento que eu quero só deixar para falar para vocês depois, porque eu vou contar uma outra história muito parecida com essa, depois que eu já estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu até viajava um pouco mais e tal, e fazia algumas coberturas fora de São Paulo e tal, mas nunca tinha feito uma cobertura internacional. Em 2014,
eu estava indo trabalhar, já tinha saído de casa, me arrumado, feito a barba, penteado o cabelo, né? Colocado a roupa lá que eu ia trabalhar e tal. Tava bonitão, peguei meu carro e fui sair em direção à emissora, né? A Band, porque eu tinha uma pauta naquele dia que eu até não lembro qual é que era. No meio do caminho, e era um dia até que estavam fazendo umas paralisações no Brasil antes da Copa, né? Aquela coisa de tava todo mundo protestando, São Paulo tava parada, assim, e eu tentando achar os caminhos, meio atrasado para ir para a emissora. Toco meu telefone e um produtor lá da época, diretor de eventos e tal, me ligou e falou assim: Gustavo, Fernandes Vevo, o nome dele. Gustavo, tá com teu passaporte em dia? Eu falei, tô. Tem visto para os Estados Unidos? Eu falei, tenho. Onde é que você tá? Eu falei, tô indo para a TV. Então, volta para tua casa, pega o teu passaporte, vem para cá porque você vai para os Estados Unidos. E eu, caramba, dei a volta, trânsito, fui em casa, peguei meu passaporte, trânsito até a TV, cheguei lá, dei o passaporte na mão dele, ele me cadastrou lá. Isso era terça-feira. Na sexta, eu estava embarcando para os Estados Unidos, eu, o Fernandes Vivo, mais o cinegrafista, Ulisses Corrêa, para fazer a primeira corrida da temporada em São Petersburgo, de Indianápolis. Né? Era a primeira corrida da temporada, tinha que fazer, entrevistar alguns pilotos e tal. Era a minha primeira cobertura internacional. Eu já tinha viajado de férias para fora do Brasil, para os Estados Unidos e tal, mas quando o avião decolou, assim, era sexta-noite, eu olhei aquelas luzinhas e eu falei, caramba, eu estou indo para os Estados Unidos, eu estou indo fazer uma cobertura internacional, eu estou sendo enviado para uma grande empresa, para uma grande emissora, para ir lá trazer as principais informações para um evento que para casa é muito importante, porque Indianápolis, as 500 milhas principalmente, mas a cobertura toda do evento de Indianápolis, da Fórmula Indy, na verdade, ela é muito importante para a Band. Então eu estava sendo enviado para aquela cobertura. E ali passou um filme na minha cabeça, né? Cara, o que será? Como é que será que é? Como é que será que eu vou fazer? Tem a questão da língua, do inglês e tal. Será que eu estou preparado? E mais uma vez eu olhei para dentro de mim, né? Parei para refletir, falei assim, cara, eu tô pronto, sim, porque eu já venho com a minha carreira, já venho trabalhando na TV, eu tenho me destacado e eu não ia ser enviado caso eu não estivesse realmente extremamente preparado para fazer aquilo. E aí que vem aquele ensinamento que lá atrás eu falei que eu ia dar depois dessa história, através dessas duas histórias que eu contei para vocês, minhas, pessoais, que é o seguinte: ninguém vai para um grande evento, ninguém vai para uma viagem, seja no Brasil para fazer um jogo, ou seja principalmente para fora do Brasil, para um grande evento, uma grande cobertura, sem estar extremamente preparado, sem fazer o que tem que fazer no dever de casa, no dia a dia. Porque quando eu, lá em Porto Alegre, ainda queria mostrar para meus chefes que eu estava pronto para fazer uma viagem, o que eu fazia? Cada coisa que eu ia fazer, cada jogo que eu ia fazer, fosse de Copa São Paulo de Futebol Júnior, fosse de um Grenal que tivesse sub-14, sub-15, seja um jogo de Campeonato Gaúcho, seja um jogo amistoso ou um jogo de Campeonato Brasileiro, eu dava o meu melhor. Eu fingia que aquilo lá era uma Copa do Mundo, era uma Champions League, eu estava numa grande cobertura e eu buscava fazer o meu melhor. Porque ninguém chega, ninguém mostra que está preparado para uma grande cobertura sem fazer aquilo que está no seu dia a dia. Um jargão que a gente usa muito no jornalismo é: ninguém come o filé sem roer o osso. Você tem que roer o osso muito bem feito. E quando eu vim para São Paulo, eu fiz a mesma coisa. Eu queria viajar. Tinha jornalistas aqui que trabalhavam muito mais tempo que eu, Fernando Fernandes, Evaldo Decilo, outros que estavam mais tempo que eu na emissora, mas eu queria viajar, não passar por cima de ninguém, nem desqualificar ninguém não, mas eu queria também mostrar que eu estava naquele time. Então, cada treino que eu ia fazer, cada cobertura que eu ia fazer, cada jogo que eu ia fazer, eu fazia o meu melhor para mostrar que eu estava pronto. Até que eu consegui mostrar através do dia a dia que eu estava pronto. Então, segura essa. Ninguém vai para uma grande cobertura, ninguém come o filé da profissão, afinal de contas, viagens são, né, o filé da profissão, sem roer o osso do dia a dia. Você tem que mostrar que você está pronto para ir para fora para uma grande cobertura, aquilo que você faz no seu dia a dia. É isso que vai mostrar que você está pronto para uma grande cobertura, uma cobertura internacional. E aí, claro que todos que eu fui, eu dei conta do recado, tanto eu fui tão bem em São Petersburgo na primeira corrida, que eu fui selecionado para ir depois para as 500 milhas de Indianápolis. Não sei se você sabe ou não, mas é um dos principais eventos anuais que a Band transmite, são as 500 milhas de Indianápolis, é muito importante para casa. E eu fui, dei tão conta do recado nas 500 milhas,
que eu fui mais outras 2 vezes, né? Fui 3 vezes aí para fazer essa cobertura das 500 milhas de Indianápolis. Então, você tem que estar pronto e você tem que estar preparado. Esse é o primeiro passo para você pensar em sonhar em fazer uma viagem, fazer uma cobertura, em fazer um grande jogo e uma cobertura internacional. Tá, Gustavo, beleza. Aí eu já me preparei, eu já roio o osso, eu dou o máximo aqui quando eu estou nas grandes coberturas. O que eu tenho que fazer para no momento que eu fui selecionado, no momento que eu vou para uma cobertura internacional? O que eu preciso? Aí a preparação vai começar muito antes de você chegar no local. No momento que você for designado para ir para algum local, eu não estou nem falando, você nem precisa de repente ir assim para uma grande cobertura, assim, uma grande cobertura, né? Se tiver que para fora, mas pode ser um jogo que você vai fazer fora do seu estado. A preparação começa muito antes. Você foi designado para fazer aquilo, você vai começar a estudar muito aquele assunto. Digamos que você vai fazer um jogo fora do seu estado, vai acompanhar um time da sua região que vai jogar no outro estado. Você vai se informar muito. Primeiro sobre o time da sua região, sobre o time que vai jogar contra, sobre o estádio, de repente, a capacidade, a torcida, como é que funciona, com quantos torcedores estão naquele estádio, como é que é a média de público, como é que é o local. Se você for para uma cobertura internacional, mais ainda. Aí você vai se preparar sobre o evento, sobre o local, sobre até algumas coisas assim, políticas e socioeconômicas do local, porque às vezes é interessante você colocar numa matéria. Você vai sair antes da viagem, já com algumas pautas programadas, quem sabe já imaginando algumas entrevistas que você vai fazer no local, porque você tem que chegar lá muito preparado. Lembra, muitas vezes vai só você e um cinegrafista, não vai uma equipe de pauta, de produção, enfim. Você precisa estar com essas pautas todas preparadas para que quando você chegar lá não falte assunto. Você é o principal enviado daquela emissora ou daquele canal que você está trabalhando ou do seu próprio canal, mas enfim, você tem que abastecer o público que está querendo informações sobre aquele grande evento. Então você vai se informar muito bem antes de partir. Eu lembro quando eu fui designado para ser o narrador das Olimpíadas, antes de chegar propriamente nos Jogos Olímpicos, eu comprei um caderno mais ou menos dessa grossura e anotei tudo que eu podia sobre todos os esportes. Eu não sabia qual ia narrar, então eu aprendi todos os esportes, as regras, quem eram os favoritos a ganhar medalha, como é que individualmente aqueles atletas, não só os favoritos, mas qual era o histórico deles. E me preparei muito bem. Quando eu fui para as 500 milhas de Indianápolis, eu me informei muito bem sobre a história do evento, quem eram os pilotos, quais as principais escuderias. Né? Escuderias a gente fala em Fórmula 1, mas as principais equipes que participam, né, das 500 milhas de Indianápolis, quem eram os favoritos a vencer, cada piloto, enfim. Você tem que sair daqui muito bem preparado. E chegando no local, o seu olhar tem que ser 10 mil vezes mais crítico, porque tudo que você enxergar pode ser uma pauta. Tudo que você olhar pode render ali uma matéria. E você, às vezes, vai ter que abastecer muita coisa. Lembro quando eu cheguei em Indianápolis, a primeira coisa que me chamou a atenção é que lá o pessoal mais velho, ele trabalha, né, nos Estados Unidos. E muitos dos que ajudavam lá a coordenar o evento eram uns velhinhos, bem velhinhos mesmo, eles usavam uns uniformes amarelos, assim. E a primeira coisa que me falaram foi o seguinte, ó, não arruma bronca com esses velhinhos aí que eles te tiram do evento. E aquilo me chamou a atenção. E eu fiz uma matéria com todos eles, eram mais de 50 dentro do complexo lá de Indianápolis. Eu fiz uma matéria com eles, entrevistei alguns e tal. Isso é curiosidade. O seu olhar tem que ser muito crítico. Além da pauta informativa, um grande evento também traz uma dose de curiosidade. Então você tem que ter um olhar muito crítico a respeito daquilo ali. Então você vai se informar muito, vai criar pautas, vai imaginar entrevistas e você vai para o local muito bem preparado para conseguir e fazer a cobertura daquele evento. E preste atenção, viajar é muito bom, viajar é muito legal, como eu falei, é o grande filé da nossa profissão, mas eu já vi muita gente voltar de viagem demitido porque não conseguiu dar conta do recado. Então, quando você pensar, quando você sonhar em estar num grande evento, em participar de um grande evento, pensa muito seriamente se você está realmente pronto para participar daquilo. E se prepare muito bem antes. Vá muito bem preparado para aquilo que você quer fazer, para dar conta do recado e você garantir que você vai estar nos próximos eventos e que você vai conseguir triunfar na sua carreira. Então, esses são os 2 primeiros passos, né? Você roer o osso, né? Trabalhar no seu dia a dia, e o segundo passo,
você se preparar muito bem antes, muito antes de entrar no avião. Você tem que estar muito bem preparado para aquilo que você vai fazer. E aí muita gente fala a questão da língua, né? Gustavo, como é que é a questão da língua, se eu com uma cobertura fora do país e tal? Claro que se você falar uma segunda língua, ajuda bastante. Então, se você for fazer uma cobertura de um jogo de Libertadores, se você estiver indo para Buenos Aires, para Colômbia, se você falar espanhol, isso vai te ajudar bastante. Com português, falando despacito, né? Você consegue quebrar aí um pouco o seu galho. Se você for para uma cobertura fora do país, o inglês vai te ajudar muito, se você dominar o inglês. Ah, Gustavo, quer dizer que se eu não tenho inglês, eu não vou conseguir fazer? Até vai. Vai se atrapalhar um pouquinho, vai passar perrengue, né? Vai ter que falar por mímica. Eu mesmo, eu sempre falo, eu não sou um cara que eu consigo fazer, por exemplo, uma tradução simultânea de inglês, algo que, tá ali acontecendo e eu estou ali traduzindo aquilo que está rolando no inglês. Mas eu consigo fazer uma entrevista, eu consigo fazer perguntas, entender respostas e tal, eu consigo fazer uma entrevista em inglês. Isso me ajuda muito na hora que eu vou fazer uma cobertura internacional. Agora, claro que se você não tiver, isso vai atrapalhar um pouco, você vai passar um pouco mais de perrengue, mas você pode mesmo assim fazer uma cobertura dentro do país, como eu falei, fazer uma cobertura sul-americana e passar um pouco de perrengue fora do Brasil. Não tem jeito, a língua realmente ajuda bastante nessa questão. E aí tem toda uma questão de logística, né? Não sei se você sabe como é que funciona uma cobertura internacional, mas às vezes você vai com algum roteiro preparado, você tem que fazer mais de alguma viagem, a gente ganha diárias, né? Ou seja, você ganha da empresa um dinheiro para você comer, principalmente, para você, se você tiver alguma necessidade. Tudo isso funciona dentro de uma cobertura internacional. Mas o principal como eu falei, é o grande filé da profissão. É algo que você vai fazer, que você vai se sentir realizado. São das grandes viagens que a gente se realiza como jornalista, e principalmente jornalista esportivo, né? Você está num grande evento, você respirar o ar de um grande evento, tudo isso é muito bacana, é muito legal. Agora, é preciso sim estar pronto, quero deixar isso bem claro, bem frisado para você, porque, como eu falei, já vi muita gente voltar demitido de uma grande cobertura porque não deu conta do recado. Então você precisa sim estar muito bem preparado, muito pronto para realizar aquela cobertura. E os primeiros passos eu já falei para você nesse vídeo. Tá bom? Então agora eu quero que você faça algumas coisas antes de você parar esse vídeo e você de repente ir para o próximo. Quero que você faça um comentário aqui embaixo se esse vídeo realmente gerou algum valor para você, para saber se eu estou gerando valor e eu fazer mais vídeos como esse. Curta. Você também pode me seguir no Instagram, né? Todo dia no meu Instagram tem muito conteúdo sobre jornalismo. E se você não segue ainda no canal do YouTube, eu quero que você me siga. Vá lá no botãozinho vermelho, clica nesse botãozinho vermelho. Se possível, faça lá, aperte o botãozinho das notificações para quando eu tiver mais conteúdos como esse, você ficar sabendo. E aí a gente vai caminhando nessa jornada de jornalismo esportivo para você também realizar o seu sonho, ter cada vez mais conteúdo e armas para se destacar na profissão. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.